Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Professor Matheus aqui. Vamos para mais uma aulinha, né? Mais uma videoaula aqui sobre história. Criançada, na última aula aí a gente estava falando sobre Revolução Francesa, né? O movimento revolucionário francês. Falamos sobre o transcurso, os antecedentes, falamos sobre a França endividada, falamos sobre o rei Luís XVI e o fato dele não conseguir ali tirar a França desta crise. No final a gente acabou falando lá sobre a famosa reunião dos Estados Gerais, que deu muito errado, porque no final o terceiro estado, o povão, ficou muito insatisfeito por todos aqueles motivos da votação, tá certo? A gente parou falando ali sobre a formação da Constituição. Beleza, o que eu quero que vocês entendam é que enquanto o terceiro estado, o representante do terceiro estado estavam se reunindo na sala de jogos da Pela para fazer a Constituição, para escrever a Constituição da França, lá fora a coisa estava cada vez mais violenta. As pessoas estavam pegando em armas, fazendo manifestações, destruindo palácios, prisões, tudo que simbolizasse ou lembrasse o rei. Eles não queriam que o rei atrapalhasse a criação da Constituição. Pelo contrário, eles querem que a Constituição seja feita e estão dispostos a defender com a vida a Constituição da França, beleza? Então a gente vai falar aqui um pouco sobre a famosa Assembleia Nacional Constituinte, que é o momento onde os franceses vão começar a escrever a famosa Constituição da França, senhores. Esse momento vai durar de 1789 até 1791. Beleza, então nós vamos ver que todo mundo se junta lá, o terceiro estado se junta e começa a escrever a Constituição da França, tá? E algumas coisas vão acontecer enquanto eles estão escrevendo a Constituição da França, tá bom? Bom, vamos começar por 13 de julho, tá? O dia 13 de julho de 1789, nós vamos ver a formação da Guarda Nacional. Exatamente, um exército feito para defender a Revolução, para defender os homens que estão criando a Constituição. Então eles criam a Guarda Nacional Francesa. 14 de julho, uma data muito importante. 14 de julho de 1789 é a data que marca o início da Revolução Francesa. De fato, é a famosa queda da Bastilha. A Bastilha, que é um grande símbolo, é uma prisão, tá? Que ficava no meio de Paris. Era uma prisão onde o rei prendia todo mundo que ia contra ele. Então, a Bastilha é o símbolo do poder autoritário do rei. Então, na hora que esses revoltosos estão na rua quebrando tudo, fazendo a sua manifestação para defender a Constituição, eles vão olhar para a Bastilha, para essa prisão gigantesca que simbolizava o poder do rei. O que eles vão fazer? No 14 de julho, eles vão invadir, quebrar e soltar todos os presos que tem lá. Esse fato vai ser muito marcante porque simboliza a luta do povo, a luta do terceiro estado contra o poder do rei. Por isso que vai ser lembrado ali como o ato inicial da Revolução Francesa. Então lembre-se, 14 de julho de 1789, a famosa queda da Bastilha. 4 de agosto nós vamos ver lá a galera que está escrevendo a Constituição. Para acalmar a população, eles liberam um texto chamado de o texto de abolição dos privilégios. Nesse texto, ele falava simplesmente que a partir de então, a partir de 4 de agosto, todos os privilégios feudais, todos aqueles impostos feudais estavam abolidos na França. E a população agora não precisa mais servir a um nobre. Não, agora você está livre deste nobre. E a população vai ficar muito alegre com isso. Dia 26 de agosto vem um texto muito importante para a Revolução Francesa, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. É um texto altamente iluminista que vai falar sobre todo cidadão ter liberdade e todo cidadão ser considerado igual perante os outros. Não importa se é rei, nós falamos isso na aula, inclusive na aula que nós tivemos hoje. Não importa se ele é rei, não importa se ele é juiz, não importa. Todo mundo é igual perante a lei. É isso que vai falar a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Uma ideia ali que é pega do iluminismo que nós estudamos nas aulas passadas, tá? No texto, basicamente, eles vão sintetizar tudo com as frases igualdade, liberdade e fraternidade, tá certo? A igualdade jurídica, a liberdade para todos fazerem o que quiser, tá? Desde que não atrapalhe o outro. A fraternidade. Esses são os ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, igualité e fraternité. E isso tudo vai estar escrito na Declaração de Direito do Homem e do Cidadão. Bom, quando eles colocam esses textos à mostra, quando eles colocam no dia 26 de agosto lá a Declaração de Direito do Homem e do Cidadão, a população que está revoltada e tal, o povão quebrando tudo, vai olhar e falar assim: aí, finalmente essa revolução está dando certo, finalmente a gente está conseguindo direitos.
A galera que está informando a população vai ser a imprensa, tá? O que mantém a população informada sobre tudo o que está acontecendo dentro do Palácio de Versalhes, quem mantém a população informada de todos os textos que estão sendo criados para a Constituição, vai ser a imprensa. Dentro da imprensa, a gente tem que colocar aqui que tem um jornal muito importante que está circulando na França nessa época. O jornal é Ami del Peuple, ou Amigo do Povo, escrito pelo jornalista Jean-Paul Marat e René Hebert. Esses dois jornalistas, eles escrevem todos os textos ali que estão sendo escritos dentro da Constituição. Então o povão lá fora que está violento, que está quebrando tudo, eles estão sabendo de toda a revolução, lendo o jornal Ami del Peuple de Jean-Paul Marat, tá certo? E aqui nós temos as fotos, imagens, né, desculpa, pinturas, da famosa queda da Bastilha. A queda da Bastilha que não tinha tantos presos na época, mas fica se tornando ali, ela vai entrar para a história como símbolo ali da Revolução Francesa, beleza? A queda da Bastilha em 1789. Pessoal, e aqui nós temos um pedaço, um fragmento do texto aqui da Declaração de Direito do Homem e do Cidadão, tá? Esse texto é clássico, aquela ali, ó, na imagem vocês conseguem ver como a imagem, a página inteira de toda a declaração. No lado eu coloquei alguns artigos ali para vocês entenderem o que eles querem dizer com liberdade, igualdade. Ali tem os artigos da declaração que declaram que todo mundo tem direito a ter opinião, liberdade de expor a sua opinião, a liberdade de escrever, a liberdade de ler o que quiser, tá bom? Todo mundo é igual perante a lei, tem a liberdade de comprar coisas, ter propriedade, certo? Então, é muito importante aí a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Vamos lá. Finalmente, no ano de 1790, eles vão lançar um texto para limitar o poder do clero, chamado de Constituição Civil do Clero. Isso aqui vai dar um problemaço entre Revolução Francesa e Igreja, tá? Por quê? Porque o clero era privilegiado, a gente falou isso em aulas passadas. O clero tá lá no topo, com privilégios, isenção fiscal e tudo mais. Beleza, no ano de 1790, os revolucionários vão fazer um texto chamado Constituição Civil do Clero. O que essa Constituição fala? Primeira coisa, separação de igreja e Estado. Tá? A igreja não vai ter mais nada a ver com a política. Poder político é uma coisa e religião é outra. Eles tiram todo o poder político que a igreja tinha, tá? Já é uma coisa que a galera vai ficar meio nervosa. O pessoal da igreja fica meio tipo, pô, sério? Vocês vão tirar o nosso poder? Outra coisa, ele vai abolir o dízimo. Não precisa mais pagar o dízimo. Então o camponês, o artesão, essa galera que tinha que pagar o dízimo e até passava fome para ter que pagar o dízimo, eles não precisam mais. Não é mais obrigatório pagar o dízimo. Outra coisa, eles vão confiscar os bens da igreja. Então a igreja tinha terras, a igreja tinha casas, a igreja tinha dinheiro. Eles vão pegar os revolucionários franceses lá, aquela galera que está escrevendo a Constituição, vai pegar todos os bens da igreja. Para quê? Para pagar as dívidas que a França tem. Então eles vão pegar esses bens, eles vão prometer que um dia vão devolver, mas acaba que eles nunca mais devolvem esse dinheiro para a igreja, tá certo? Outra coisa, todo mundo que é do clero agora vai receber um salário como se fosse um funcionário público, beleza? É como se o Estado estivesse pagando um salário para ele, porque ele agora é um funcionário público. Só que ele não recebe mais, tipo, fortunas, porque antigamente o clero recebia fortunas, tá? Antigamente o clero tinha muita grana. A igreja disponibilizava para ele, o rei da França disponibilizava para o clero uma vida de luxo. Agora não. Agora eles perderam todos os seus bens e ainda vão receber uma mesadinha, digamos assim, um saláriozinho ali, que é bem baixo. Isso vai causar uma divisão dentro do clero. Nós vamos ver que a galera que é do alto clero vai se transformar no clero refratário, que é um grupo contra a Revolução. Eles não querem a Revolução Francesa. Eles vão buscar ajuda em outros países, pedir ajuda para outros países para combater a Revolução Francesa. E os membros do baixo clero, aquele padre, aquele cara de rua, o padre da paróquia, o cara que tá pregando, rezando a missa ali, esse que tem mais ligado com o terceiro estado, com o povão, esse que vive junto com o povão, esse vai virar o clero juramentado, que vai ser a favor e jurar ali obedecer aos revolucionários, jurar ali obedecer à Constituição da França que está sendo feita. Então, essa Constituição Civil do clero, senhores. No final, nós vamos ver um problemaço com o rei. O rei tá vendo toda essa revolução acontecendo, tipo, eles estão escrevendo a Constituição, eles querem tirar meu poder, eu vou perder o poder, tirando que tá muito violento, a França tá muito violenta, Paris tá muito violenta. Para tentar sair um pouco dessa violência, o rei vai se mudar para o Palácio de Tuileries,
que tá ali na imagem do slide ali, tá? Que também é um palácio bem luxuoso, tá? Mas é um palácio que fica um pouco mais distante na época da cidade. Ele quer se afastar de toda essa violência e etc. Mas ele está com medo. Tá? O rei tá com medo, porque a revolução tá acontecendo, eles estão escrevendo a Constituição e eles vão tirar o poder do rei a qualquer momento. Então o que ele resolve fazer? Eu vou fugir. Para evitar que alguma coisa acontecesse com a família dele, com ele, para evitar que algo acontecesse com os chegados deles, os próximos, ele resolve fugir. Fugir para onde? Para um país que é parceiro dele, inclusive o país da esposa dele, a Áustria. Ele vai fugir, tentar fugir em 1791 para a Áustria, tá certo? Só que no final ele acaba sendo barrado na fronteira com a Áustria. E aí o que acontece? Eles vão descobrir ali que o rei tentou fugir, ele vai ter uma fuga muito fracassada e ele vai ser levado de volta para o castelo dele de Tuileries. Nisso a população fica sabendo, pô, o nosso rei tentou fugir, ele é um traidor. E a galera vai ficar mais violenta, querendo invadir o castelo. Eles vão tentar invadir o castelo, inclusive. Eles vão invadir, em alguns períodos, eles vão invadir alguns outros castelos. Eles vão sair tentando matar nobres, tá? E nós vamos ver ali muitas mulheres envolvidas nisso, pegando em armas para tentar matar os nobres, porque eles estão com raiva dos nobres. Eles estão com raiva dos nobres, com raiva do rei que é fugitivo, tá certo? Só que o pessoal, eles vão tentar acalmar a população, falando que não, o rei não tentou fugir, gente. O rei, na verdade, foi sequestrado e etc. Tudo isso para tentar acalmar a população. Mas a população está muito agitada contra o rei. Para proteger o rei da própria população, nós vamos ver que a Guarda Nacional vai reprimir violentamente a população, inclusive. Eles vão atirar na população, eles vão tentar segurar a população com violência, porque a população queria, sim, matar o rei, já que o rei era o fugitivo, beleza? E aqui nós temos as manifestações que estão acontecendo na França, né? Um retrato, um quadro pintado ali para tentar mostrar para nós como estava a situação de Paris na época da Revolução. Muita violência, muita gente na rua, o pessoal tá muito agitado, muita agitação, querendo pegar o rei, porque o rei tentou fugir no meio da Revolução, e a Constituição sendo escrita lá dentro, a galera querendo proteger, porque eles sabiam que o rei queria destruir a Assembleia Constituinte, tá bom? Então tá tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Violência, rei tenta fugir e a galera lá dentro do Palácio de Versalhes escrevendo a Constituição. Até que finalmente no ano de 1791 terminam a Constituição. Eles vão terminar de escrever a Constituição, tá certo? Eles vão forjar a Constituição. Então, vai ser uma Constituição altamente influenciada com a Constituição lá dos Estados Unidos, que a gente já falou em aulas passadas. Ela vai ser promulgada. Professor, o que é promulgada? Promulgada é quando o poder legislativo escreve a Constituição e vota e aprova a Constituição. Isso é promulgada. Eu já falei isso em sala, inclusive. E depois nós temos a outorgada. O que é outorgada? É quando não tem votação e o rei ou o presidente, ele força ela, ele manda ela ser obedecida. Essa é uma outorga, tá? Promulgada é quando eles votam e aprovam, outorga é quando eles obrigam essa Constituição a existir. No caso da Constituição da França de 1791, ela vai ser promulgada. Tá, professor, e como é que vai ser a França? O que a Constituição está dizendo? Bom, primeira coisa, a Constituição está dizendo que a França vai ser uma monarquia constitucional. Ou seja, vai ter um rei e esse rei tem que respeitar a Constituição. Vai dar direitos civis a todo cidadão. Então todo mundo agora tem direitos. Não é mais só privilégios, agora é direitos. Antigamente era só o primeiro e segundo estado. Agora não. Todo mundo que é cidadão francês tem direitos. E também tem deveres, tá? Mas tem direitos, que antigamente somente duas classes tinham direitos, o clero e a nobreza. O governo vai ser dividido em três poderes: o executivo, o judiciário e o legislativo. O executivo executa as leis, o legislativo cria as leis e o judiciário julga as leis, tá bom? Quem vai ser o executivo? O próprio rei. Quem vai ser o judiciário? Os advogados, os juízes, tá bom? E quem vai ser o legislativo? Ah, o legislativo vai ser uma Câmara Legislativa, uma Assembleia Legislativa, que vai ser eleito. As pessoas serão eleitas para ocupar o cargo nessa Assembleia Legislativa, tá? A gente já vai falar sobre essa eleição. Pessoal, então eles vão dividir em três poderes: executivo, legislativo e judiciário, beleza? O voto, para você votar para alguém ser membro do legislativo,
você tem que ter renda, dinheiro. Não é qualquer um que vota, beleza? A Constituição vai falar que só pode votar as pessoas que têm grana, que têm uma renda mínima. Ou seja, o nome disso é voto censitário. Toda vez que tem votação e você precisa ter dinheiro para poder votar ou ser eleito, a gente chama esse tipo de votação censitário. Ou seja, apenas pessoas ricas vão poder participar da política da França, tá? Isso vai dividir a França em dois membros, dois tipos de cidadãos, tá? Você vai ter lá cidadão ativo, aquele que tem dinheiro para poder votar e ser eleito, e o cidadão passivo, aquele que não tem dinheiro, então ele não participa da política. E no final, senhores, essa Constituição criou finalmente a sociedade burguesa e capitalista, que os burgueses queriam tanto. Os burgueses começaram essa revolta, essa manifestação, os burgueses pegaram o iluminismo e eles queriam trazer uma sociedade que fosse burguesa e capitalista. E eles conseguiram subir no poder da França, porque agora eles podem ser eleitos pro legislativo, eles vão poder criar as leis, tá? Era exatamente isso que os burgueses queriam. Mas era isso que a população queria? Era exatamente esse o desejo da população? Bom, a gente vai ver que alguns problemas vão acontecer. E agora nós começamos o momento da Assembleia Legislativa. Ou seja, a Assembleia Legislativa era quando os membros da burguesia eram eleitos para poder criar as leis. Por isso que chama Assembleia Legislativa. A Assembleia que vai criar as leis dentro da França. Essa Assembleia vai durar do ano de 1791 até o ano de 1792. Beleza? E os membros eleitos, quem serão? Obviamente burguesia, beleza? As pessoas, os membros, os deputados, né? Quem cria a lei é deputado e senador. Os deputados ali que vão ser eleitos para essa Assembleia Legislativa, como o voto é censitário por renda, a maioria deles vão ser burgueses, tá bom? E aí a gente vai ver que vai ter uma diferença, uma divisão entre os burgueses agora. Alguns burgueses eram membros de uma alta burguesia, ou seja, tinham muito dinheiro. Eles eram donos de banco, donos de indústria, tá? Era a galera que tinha muito mais dinheiro do que os demais. E tinha uma galera que era menos ali, também era da burguesia, mas era menos. Era o burguês que era jornalista, o burguês que era vendedor, mercador, que era advogado. Esse é o que nós chamamos de baixa burguesia. E quando eles vão se reunir nessa Assembleia Legislativa para criar as leis e votar as leis, eles vão sentar, tipo, divididos um do outro. Esses membros da alta burguesia e os antigos membros da nobreza, eles vão se sentar à direita da Assembleia Legislativa. Já os membros da baixa burguesia, a galera que tinha menos dinheiro, vai se sentar ao lado da esquerda. E eles começam a discutir entre eles. A burguesia se dividiu e começa a discutir. Por quê? Porque um quer um comando ali aristocrático, que é um governo onde somente os ricos e poderosos comandam. E o outro da esquerda, não, que é um governo democrático, ele quer que todo mundo possa governar. E na Assembleia Legislativa, esses burgueses, que antes estavam unidos para fazer a revolução, agora vão estar separados e discutindo aristocracia ou democracia. No meio disso tudo, nós vamos ver o fim da monarquia, beleza? Como é que vai ser o fim da monarquia? Vai acontecer no ano de 1791. O rei, vendo tudo isso acontecendo, ele perdeu o poder, agora ele é só o poder executivo. Antigamente ele era absolutista, agora não. Agora ele é somente o poder executivo. Em 1791, ele falou, eu não quero isso, eu quero voltar a ter todo o poder, igual eu tinha antes. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir ajuda para os países que estão em volta, os reinos que estão em volta. Eu vou pedir ajuda para eles conseguirem aqui acabar com essa Revolução Francesa. Em 1791, o rei vai pedir ajuda para outros reinos que eram absolutistas. Então nós vamos ver ele pedindo ajuda para a Áustria, pedindo ajuda para a Inglaterra e pedindo ajuda para a Prússia. Tá, e eles vão ajudar o rei? Vão, porque eles têm medo. Eles têm medo que esse tipo de revolução se espalhe pela Europa. Imagina só, se espalhar lá pela Áustria. A Áustria, o rei da Áustria, corre o risco de perder o poder. E se espalhasse para a Inglaterra, bom, a Inglaterra já tinha a burguesia no poder, tá? Então a Inglaterra já não tem tanto medo assim. Mas a Prússia sim. A Prússia tem um rei absolutista. Imagina se essas ideias revolucionárias de tirar o poder do rei e criar a Constituição chegasse na Prússia. Então a Prússia também fala assim, opa, beleza, vamos acabar com essa revolução. Esses três países, Áustria, Inglaterra e Prússia, eles vão se juntar no que nós chamamos de coalizão.
coalizão e eles vão querer declarar guerra à França, beleza? Nisso, nós vamos ver que a Assembleia Legislativa resolve declarar guerra, então, à Áustria, declarar guerra à Inglaterra e à Prússia, tá? Então, no meio dessa discussão, o rei busca a ajuda desses três países e a França declara guerra a esses três países, tá? E no final, nós vamos ter uma discussão ali. Tem pessoas que querem tem franceses que querem que a França entre na guerra. A alta burguesia, ela quer que a França esteja em guerra. A baixa burguesia não, porque a baixa burguesia sabe que em uma guerra gasta dinheiro e a França não está muito bem economicamente. E no final, essa guerra, a maioria das pessoas que vão morrer provavelmente são pessoas pobres, são pessoas da baixa burguesia, os camponeses. Então, a baixa burguesia não quer a guerra, a alta burguesia quer a guerra. E o rei pede ajuda, então, para a Áustria, para a Inglaterra e para a Prússia, beleza? No final, é claro, as pessoas vão ver que o rei está traindo a França e vão acabar prendendo o rei. Os burgueses prendem o rei como traidor da França. E nós vamos ver um general chamado de Brunswick, tá? O general Brunswick, que é um general austríaco, ele vai escrever uma carta e falar assim: se vocês relarem o dedo no rei Luís, se vocês fizerem alguma coisa contra o rei, nós iremos invadir Paris e destruir Paris. Então, não relem no rei Luís XVI. O que isso vai fazer? Vai fazer com que a população fique mais nervosa ainda. Então, o que eles vão fazer? Eles vão começar a radicalizar de vez. Aí que a galera vai querer entrar na guerra, aí que a galera vai querer destruir e matar o rei de verdade. Beleza? Então a queda da monarquia acontece quando o rei busca ajuda da Áustria, Inglaterra e da Prússia, tá? E aí a alta burguesia aproveita para declarar guerra à Áustria, à Prússia e à Inglaterra, beleza? E o rei é preso então como um traidor, beleza? O rei, ele queria retornar ao poder dele, por isso que ele pede ajuda para esses outros países, mas no final nós vamos ver que todo mundo vai querer uma guerra e o rei vai ser preso como um traidor, beleza? Da pátria. E nós vamos ver ali quais são os motivos de cada um deles quererem uma guerra, beleza? O rei, ele queria retornar ao poder dele, ele queria acabar com a Revolução Francesa. A alta burguesia queria fazer o quê? Ele queria ganhar desses países e para mostrar para o resto do mundo como a burguesia da França é forte, como a burguesia da França é poderosa. No final a gente tem o rei querendo a guerra, a alta burguesia querendo a guerra, tá certo? E aí no final, o rei e a sua rainha Maria Antonieta e seus filhos acabam sendo presos como traidores da pátria e a França entra oficialmente em guerra. E aí, quem vai se beneficiar dessa guerra? A baixa burguesia. A baixa burguesia, que não queria essa guerra, vai perceber que as pessoas, o povo, tá pegando em armas. Eles vão se aproveitar dessa situação, pegar em armas e falar assim: gente, tá na hora de nós, o povão, a baixa burguesia, tomarmos o controle da França. Então eles vão se aproveitar da guerra que a França está se envolvendo para armar a população. E quando eles armam a população, a baixa burguesia consegue entrar no poder. De fato, eles vão entrar no poder, eles vão prender o rei, eles vão mandar matar o rei, inclusive. Os líderes da baixa burguesia, nós vamos conhecer três grandes líderes. Danton, que era um advogado, Maximilien Robespierre, que também era um advogado, beleza? E o cara que a gente já falou do jornal, Jean-Paul Marat, que era um jornalista. Esses três, eles eram membros da baixa burguesia, eles gostavam do povão e eles vão pedir ajuda para o povo para que eles consigam tomar o controle da França. Agora, nós vamos ver que a baixa burguesia, neste momento, consegue tomar o controle da França, do país ali, toda a França, beleza? O que eles vão fazer? Eles vão destruir, quando a baixa burguesia entra no poder, a primeira coisa que eles fazem é destruir completamente a Assembleia Legislativa. No lugar da Assembleia Legislativa, eles vão criar uma instituição chamada Convenção Nacional, tá? É a mesma coisa, só que um pouquinho diferente, beleza? É uma Assembleia Legislativa, também vai criar leis, mas o nome vai ser Convenção Nacional. Essa convenção vai durar do ano de 1792 até 1795. A baixa burguesia, os camponeses, os sans-culottes, o povão mesmo, que era pobre, que não tinha tanto dinheiro, agora eles tomaram o controle da França. Eles vão proclamar a República Francesa, ou seja, a França agora não tem mais um rei. Agora a França é uma república
república, tá certo? E dentro de uma república você não tem rei, você tem um líder do poder executivo, beleza? Então eles vão lá e declaram, proclamam finalmente a República Francesa. Outra coisa que eles vão fazer, eles vão estabelecer a democracia. Agora todo mundo, não importa se é rico ou se é pobre, se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, vai poder votar, beleza? E eles vão deixar que todo mundo vote, que todo mundo participe das eleições. Mas no final a maioria dos eleitos vão ser burgueses, beleza? No final ali a maioria das pessoas que vão ser eleitas ali para a convenção vai ser burguês. Outra coisa que eles vão fazer, eles vão mudar o calendário da França. Por incrível que pareça, e por mais estranho que pareça, eles vão mudar o calendário da França para um calendário que a gente chama de calendário secular, que não tem nada a ver com igreja. Secular é quando você tira a religião. É um calendário que ele muda para estações do ano, para que o camponês saiba quando plantar, quando vai ter vento, quando vai ter chuva. No livro de vocês tem esse calendário e eu coloquei aqui nos slides para vocês darem uma olhada. Beleza? Pessoal, só para a gente dar uma finalizada aqui, agora no período da Convenção Nacional, a burguesia vai se dividir em dois lados. Um dos lados a gente chama de jacobinos, tá bom? Que é o lado ali da baixa burguesia, da pequena burguesia. Eles querem radicalizar, eles querem proclamar a república, eles querem democracia, eles querem dividir as terras pro povo, tá? É a galera que tá mais ligada com o povão e eles querem dar direito pro povo, eles querem dar direito pro camponês, ele quer dar direito pra classe urbana, pro trabalhador urbano. Esses são os jacobinos. Eles são contra o rei, são contra a monarquia, eles inclusive querem executar e matar o rei, tá? Executar e matar é a mesma coisa, né? Mas do outro lado, eles vão se sentar ali à direita, beleza? À esquerda. Perdão, errei. Os jacobinos vão se sentar à esquerda da Convenção Nacional. À direita vai ter os girondinos. Quem são os girondinos? Os girondinos são a alta burguesia. A classe rica que eu falei pra vocês, os banqueiros, né? A galera que tem muito dinheiro, os industriais, os donos de manufatura. Esse pessoal, eles não querem radicalizar, eles não querem democracia. O que eles querem? Eles querem ficar com poder. Eles querem que tenha um rei, sim. Por quê? Porque rei é mais tranquilo. Monarquia é tranquila, não tem democracia. Então, eles querem que tenha um rei, querem que continue uma monarquia, mas eles querem que seja uma monarquia constitucional, que esse rei tenha que respeitar a Constituição. Então, eles não querem matar o rei, eles não querem proclamar a república, os girondinos querem uma monarquia constitucional, beleza? Eles não querem radicalização, eles não querem democracia, tá bom? Eles querem somente a burguesia no poder e eles querem que continue um rei. Girondinos, então, alta burguesia, monarquia constitucional. Jacobinos, baixa burguesia, camponeses, e eles querem democracia, república e matar o rei. E no meio nós vamos ter uma galera que a gente chama de planície, tá? A planície é um pessoal que mudava de lado, tá? Eles sentam bem no meio. Os girondinos ficam à direita, os jacobinos à esquerda, e a planície ficava no meio. Quando eles achavam interessante, eles iam pro lado dos jacobinos. Quando eles achavam interessante, eles iam pro lado dos girondinos. E ficava essa discussão. Do lado nós temos uma alta burguesia, do outro lado uma baixa burguesia. E no meio a gente tem aquela galera indecisa, beleza? Essa é a divisão da burguesia na Convenção Nacional. Aqui, ó, nós temos uma imagem que ilustra para vocês como é que ficou dividido. Então, de um lado você vai ter os jacobinos, do outro os girondinos, e embaixo ali você vai ter a planície, né? Ou pântano, que também é uma alta burguesia, e eles ficavam mudando de lado. Tá certo? Então, por isso, inclusive por isso que a gente tem na questão política, até hoje, a gente fala de direita e esquerda. Direita é a galera que está mais ligado à economia, que é o pessoal que quer fazer com que o país cresça economicamente. Esquerda é o pessoal que quer mais aquela questão de todo mundo poder participar, que ninguém fique pobre, que ninguém passe necessidade. Um lado é o lado econômico e o outro é o lado social. Até hoje a gente usa, vocês devem ter escutado já o pai de vocês ou alguém falando, este partido é de esquerda, este partido é de direita. Ou seja, o partido de direita tem mais viés econômico, o partido de esquerda tem viés social, tá certo? E aqui tá o calendário que eu falei pra vocês, dá uma olhada aí. Nome dos meses do ano, lá, vindemário, brumário, frimário, nivose, pluviose,
tá? E o que ele quer significar lá, ó? Mês da colheita da uva, mês dos nevoeiros, mês da geada, mês da neve, tá? E aí do lado tem a data dele e do outro ladinho ali a estação do ano. Esse calendário ele é mudado para ajudar o camponês, beleza? É para o camponês saber quando plantar, quando não tem que plantar, quando tem calor, quando vai ter fruta, quando vai ter uva. Eles mudam o calendário da França para este calendário. E finalizando, no final, os jacobinos mandam executar o rei. O rei vai ser executado, vai ser cortada a cabeça dele numa máquina chamada de guilhotina. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o resto da Revolução Francesa, vamos falar mais sobre guilhotina, tá? E o primeiro homem a ser executado pela guilhotina vai ser o próprio rei Luís XVI, que vai ser condenado como traidor da França, traidor da pátria, por ter declarado guerra, ajudado os inimigos da França, tá certo? Ele e a esposa dele vão ser executadas pelos revolucionários franceses, tá? No momento da Convenção Nacional. Pessoal, por enquanto é isso, a gente vai terminar a Revolução Francesa na nossa aula, tá? Eu quero que vocês façam novamente, eu vou pedir para vocês, façam as atividades, venham com dúvidas para mim, tá? Eu quero que vocês façam as atividades do livro, eu tô postando ali sempre lá as atividades do conteúdo, façam ela e venham me perguntar nas nossas lives, beleza? Nas nossas aulas ao vivo, eu quero que vocês façam perguntas para mim sobre o conteúdo. Beleza, galera? Então, no mais é isso. Até a próxima. Beijos.